Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Você é digno de receber toda a honra. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve a Ele. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Te adoramos, Senhor. Você é digno. Você pode declarar: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Ah, te adoramos, Senhor. Aleluia, você é digno. Levantamos as nossas mãos. Sim, estamos aqui para te adorar, Senhor. Você pode falar palavras de amor ao Senhor nessa tarde. Sim, Ele é digno. Ele é digno. Ele é santo. Oh, geramos um ambiente de adoração, um ambiente de rendição ao único que é digno. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Todos juntos, tu és santo. Diga isso a Ele. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Digno
que é o Senhor. Leão da tribo de Judá. Estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, em sua boca uma espada afiada. Está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Ele é Rei dos Você pode dizer a Ele: Tu és santo, e não há outro que se compare. Tu és santo, não há outro como o Senhor. Tu és santo, Ele é digno. Tu és santo, santo, amado das nossas almas. Tu és santo, a nossa fonte inesgotável. Sim, Ele é, sim, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a nossa estrela da manhã. Oh, seja adorado no nosso meio, seja reverenciado, Rei dos Reis. Sim, Ele é santo, Ele é digno, Ele é digno das nossas mãos levantadas, do nosso coração rendido. Ele é digno da nossa adoração. Sim, Ele é digno dos nossos corações rendidos. Sim, Ele é digno. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Sim, Ele é. Tu és santo. Ele é santo. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde, Senhor. Nós declaramos, Senhor, com a nossa voz que você é santo, Pai. Reconhecemos, Senhor, a sua santidade, Senhor, e atribuímos a você todo o louvor e toda a adoração desse lugar.
Nós consagramos, Pai, a nossa vida a você. Esse culto, Senhor, nós consagramos a você. E nós declaramos, Senhor, a ação do Teu Espírito acontecendo aqui essa tarde. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Se você ama o Senhor mais do que qualquer coisa, dá um glória a Deus bem forte. Que bênção, irmãos, que alegria estar aqui. Esse é o nosso segundo culto de celebração ao Senhor. E eu quero dar uma saudação para você de boa tarde, né? Essa tarde de domingo maravilhosa, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar orando pelas pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Só quero um motivo para orar pela sua vida. Vem aqui à frente se você completou aniversário ao longo dessa semana. Glória a Deus. Tem mais alguém? Bênção demais. Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Estenda suas mãos para eles, vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós nos alegramos por esse novo tempo, por essa nova estação que se iniciou na vida deles. E nós queremos declarar um novo tempo, um tempo de colheita extraordinária, sobrenatural, um tempo de avanço e de crescimento para a vida de cada um deles. Um tempo de prosperidade como nunca vivido antes. No nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Tem presente especial da nossa igreja para todos vocês. Glória a Deus. Queridos, na última sexta-feira nós tivemos um momento ímpar na nossa cidade, em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal. O nosso pastor e líder espiritual, nosso pai na fé, Fábio Henrique, ele recebeu o título de cidadão teresinense, e isso é um motivo de muita alegria para nós. Sabe, irmãos, que é um reconhecimento, diante das autoridades governamentais, e vai ver aí um vídeo para você ficar por dentro, de tudo que aconteceu nesta cerimônia. Então fica ligado aí. Recebo esse título de cidadão teresinense com profunda gratidão e também com muito temor e grande senso de honra e responsabilidade. Para mim, este momento representa muito mais do que um reconhecimento pessoal. Ele representa a história de muitas pessoas, de uma igreja, de uma família e de todos aqueles que caminham conosco, servindo a Deus e esta cidade. Ao longo desses 9 anos, temos visto algo muito precioso acontecer. Famílias sendo restauradas, jovens encontrando direção para suas vidas, pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus e descobrindo o seu propósito. Sendo assim, recebo esta honraria com temor, mas também com um compromisso renovado de uma família e de todos aqueles que caminham conosco, servindo a Deus e esta cidade. Ao longo desses 9 anos, temos visto algo muito precioso acontecer. Famílias sendo restauradas, jovens encontrando direção para suas vidas, pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus e descobrindo o seu propósito. Sendo assim, recebo esta honraria com temor, mas também com um compromisso renovado de continuar servindo essa cidade com ainda mais paixão, amor, fé e dedicação. Porque acredito que quando uma igreja serve sua cidade, quando líderes se levantam para abençoar pessoas e quando valores como fé, integridade, amor, o próximo são praticados, toda a sociedade se torna mais forte. Hoje posso dizer com alegria, esta cidade também é a minha casa. E debaixo da vontade do Eterno, que é boa, agradável e perfeita, continuaremos trabalhando com intensidade e amor para que Teresina seja cada vez mais um lugar onde famílias floresçam, a chama do Espírito continue acesa e vidas sejam transformadas. Muito obrigado a todos. O avivamento já começou nesse lugar. O diabo não tem mais poder sobre esse lugar. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe Teresina, a terra do avivamento.
Agora, difícil é falar dos atributos que você tem, porque nós sabemos que são muitos. Eu quero que você saiba que todos nós lhe amamos, ficamos muito felizes. Eu sei que você está acompanhando pelo YouTube, está vendo aqui eu fazendo menção de tudo isso, a sua pessoa. E eu quero também lhe dizer que no dia de sexta-feira foi feito aqui na terra, como nós cremos que já foi feito nos céus, porque assim disse o Senhor desde quando lhe enviou para essa cidade. Eu queria pedir mais uma vez uma salva de palmas para o nosso pastor, porque ele merece e ele é digno. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Verbo News está no ponto de produção. Fica aí por dentro de toda a nossa programação semanal para você não perder nada. De março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na última sexta-feira, aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal de Teresina. Na ocasião, foi concedido o título honorífico de cidadania teresinense ao pastor Fábio Henrique Ribeiro, em reconhecimento à sua relevante contribuição espiritual, social e ministerial à nossa cidade. Foi um momento especial de gratidão e celebração por tudo aquilo que Deus tem realizado por meio de sua vida e de seu ministério. Foi dada a largada para a Maratona Rema 2026. A matéria Autoridade do Crente está aberta ao público com o professor Fábio Henrique Ribeiro. E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará 1 ano de rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter sua vida completamente transformada, com todas as mensalidades pagas por 1 ano. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça já a sua. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. De março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de todas as nossas mensalidades pagas por 1 ano. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça já a sua. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder, então chama a galera e vem. É neste sábado às 19 horas. Hoje queremos te indicar o livro A Palavra Irresistível de Deus, do pastor Kenneth Hagin. Muitas vezes confiamos em pessoas como a nossa fonte e elas falham conosco, mas precisamos aprender a confiar na palavra. Já chegou a hora de você acessar esse depósito inesgotável das riquezas e bênçãos que Deus tem para atender qualquer necessidade que você possa ter na sua vida.
Não importa se é uma necessidade física, financeira, social ou espiritual, a palavra contém em si o poder e a capacidade para transformar qualquer circunstância. Então, não fique mais sofrendo sem respostas. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Não haverá aula por conta da reunião de pastores e diretoria que acontecerá em Campina Grande. Então, nessa próxima semana, na quarta-feira e na sexta-feira, não haverá aula e vai retornar só na próxima segunda, dia 23. Então, fica combinado assim. E eu quero lembrar você que amanhã vai ter aula do Rema e a aula ainda está aberta, nessa primeira matéria ainda está aberta para você trazer visitantes, né? Você também, que é graduado, você pode estar vindo trazendo visitantes também para estar conhecendo essa palavra, tendo esse momento mesmo marcante na vida dessa pessoa. E eu creio mesmo que será um grande tempo na vida dela e na sua vida também que virá. Então amanhã essa primeira matéria ainda está aberta e também na próxima segunda, quando retornar, ainda vai permanecer aberta ainda essa primeira e eu creio que segunda matéria. Amém? Tudo certo? Eu queria também destacar sobre uma ação, na verdade duas ações que o Rema está promovendo. Queria falar primeiro para você sobre a primeira maratona, que é a Maratona Rema. Eu quero explicar para você que quem trouxer ou quem levar para o Rema, para as aulas do Rema, o maior número de visitantes novos ganhará 1 ano de Rema grátis. Olha só que legal, irmãos, essa promoção. Então, se você trouxer o maior número de visitantes, tá? Serão contabilizados pessoas que nunca vieram para uma aula do Rema e aí vai ser feita essa contagem e ao final a pessoa que trouxer o maior número de visitantes vai ganhar 1 ano de Rema grátis. A segunda ação, irmãos, é sobre o 1 por 1. É que quem levar também o maior número de visitantes e o visitante efetuar a sua matrícula, ele ganhará uma mensalidade grátis. Então fica aí o bizu para você, ó. Pega 12 visitantes, irmãos, e faz essa pessoa fazer essa matrícula, e aí você vai ter também um ano de Rema grátis. Então fica aí o bizu para você. E qual é o interesse de tudo isso, irmãos? É que todos cheguem ao pleno conhecimento da palavra, irmãos. Então essa é a nossa missão, essa é a visão, e você também vai estar sendo participante disso. E Deus é tão bom que vai galardoar você com 1 ano ou com uma mensalidade, vai depender do seu desempenho. Então a Maratona Rema e o 1 por 1 é para que todas aquelas pessoas que desejam verdadeiramente fazer o Rema e também para aqueles que estão cursando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria destacar também que as ações, elas estão sendo financiadas pelos apoiadores do Rema. Quem são essas pessoas? As pessoas que Deus levantou, irmãos, para poder investir na vida de outras pessoas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Você se alegra com isso? É motivo, queridos, de muita alegria para nós falar de tudo isso, porque nós sabemos o valor que essa palavra tem na nossa vida. Amém? Anotou tudo? Glória a Deus. Eu queria dar sequência, querendo conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar, para que todos possam te ver e dar uma saudação calorosa, porque você merece. Tem algum visitante essa tarde? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade falando agora de dízimos e de ofertas. Você se alegra com isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler nessa versão King James. Eu estava lendo e meditando. O apóstolo Paulo diz assim, ó, lembrai-vos, aquele que semeia pouco, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. O apóstolo Paulo, que ele está falando aqui da lei da semeadura, Aquele que semear pouco vai colher pouco, porém, aquele que semear com fartura, com generosidade, esse vai colher muito. E aí ele fala no versículo 7, ele diz, olha, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração,
não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Paulo está dizendo aqui, irmão, sobre uma forma de contribuir. E no versículo 8 ele diz, olha, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida de vocês, em todo o tempo, tendo as vossas necessidades supridas ou satisfeitas, transbordei em toda boa obra. Paulo também, que ele está falando sobre uma convicção que temos que ter acerca, irmãos, da colheita daquilo que nós plantamos. E no versículo 10 ele diz assim, olha, aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vocês, a fim de que vocês possais ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. No versículo 12 ele diz, porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo a necessidade dos santos, mas semelhantemente promovendo e transbordando das variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olha, aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Paulo também vai falar sobre uma convicção que nós temos acerca de uma colheita. Paulo também, irmãos, ele vai falar sobre aquilo que nós estamos fazendo, a ação que nós estamos tendo, irmãos. Esse princípio que nós estamos aplicando não vai suprir somente a assistência às pessoas que estão integralmente no ministério. Mas Paulo diz, olha, das mais variadas formas de vocês louvar e adorar a Deus. Essa também é uma forma, porque ele diz assim, olha, são expressões de louvor e gratidão a Deus. A Bíblia vai falar, irmãos, lá em Provérbios 3, né, no versículo 9, sobre uma honra que nós devemos dar ao Senhor. Sabe, irmãos, que nós não devemos honrar só com os lábios, nós não devemos adorar o Senhor só com os lábios, mas nós devemos também honrar por meio dos nossos bens e adorar ao Senhor também por meio dos nossos bens. O resultado de tudo isso, irmãos, é o reino de Deus avançando, as pessoas sendo alcançadas, irmãos, e você pode ter certeza que aquilo que você plantar hoje há uma colheita sobrenatural para a sua vida, porque eu creio no poder dessa palavra e Deus é fiel para fazer multiplicar na sua vida aquilo que Ele tem prometido. Você crê dessa forma? Separa aí o seu dízimo com essa consciência, separa também a sua oferta. Se você quer fazer por meio de dinheiro em espécie, aí na sua frente temos envelope, você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos lá a nossa tesoureira posicionada para você fazer por meio dos cartões. Se você quer fazer por meio do Pix, temos aqui a chave Pix no nosso telão. E também no envelope você pode encontrar a chave Pix. Você que está em casa vai dizimar e ofertar ao Senhor usando a chave Pix que tem aí na tela do seu aparelho eletrônico e também um QR Code. E nós temos aí esses meios, formas, mecanismos para poder ser fiel, generoso, grato, reconhecedor que o Senhor é que nos dá toda a riqueza e toda a capacidade de produzir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levanta aí seu envelope, levanta aí a sua mão, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade, Pai, que nós temos de honrar, de dizimar, de ofertar na sua casa, Pai. É com muita alegria que nós fazemos isso, Pai. Não é com pesar, não é por constrangimento, mas que é com alegria imensa no nosso coração, crendo, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para fazer multiplicar na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós consagramos cada dízimo e cada oferta essa tarde, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar com alegria. Regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta
Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. A Deus, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde. Nós queremos te louvar, Pai, te engrandecer aqui nesse lugar. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo, que o Senhor tem liberdade aqui para se mover em nós e através de nós. Nós te damos, Pai, liberdade para mudar as coisas de lugar nas nossas vidas. Nós queremos te dar, Pai, o nosso melhor culto, tudo o que nós somos e temos, nós te entregamos nessa tarde. Levantamos as nossas mãos santas para dizer que nada mais é importante para nós. Nada mais, Pai, importa. Somente a sua presença que está em nós e manifesta em nosso meio. Nós te adoramos nessa tarde, Pai. Nós nos juntamos aos corais de anjos para dizer que o Senhor é santo, para dizer que nós te amamos, para dizer que o Senhor é tudo para nós. Você pode dizer, queridos, aquilo que está no seu coração para o Senhor. Você pode fazer uma oração de consagração. Você pode declarar palavras de amor para Deus nessa tarde. Sabe, talvez você tenha chegado pesado aqui nesse lugar, mas eu quero dizer para você que enquanto você estiver aí adorando ao Senhor, dizendo palavras de amor ao Senhor, todo o peso vai embora, toda pressão vai se desfazendo agora, em nome de Jesus. Abre a sua boca, levanta as suas mãos. Você é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Eu declaro as águas da sua unção em movimento aqui nessa tarde. Eu declaro o fogo do seu Espírito, Pai, sobre nós. Não queremos sair da mesma forma que nós entramos, mas nós queremos ser mudados pela sua glória, pela sua poderosa mão que está sobre nós, pela sua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos consagramos a você, Senhor. O Senhor é tudo para nós, tudo que nós mais queremos está em Ti. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Louvado seja o Senhor nessa tarde. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Nada mais importa, Senhor. Não há nada que se compare a Ti, Jesus. Eis aqui os Teus filhos disponíveis para Te adorar. Você é a razão pelo qual nós saímos das nossas casas. Não viemos aqui para ser abençoados. Não viemos aqui, Pai, por aquilo que as Suas mãos podem nos dar. Mas nós viemos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor. E nós queremos nos consagrar nessa tarde.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Aleluia, Senhor, nada mais importa. Não se apressa, irmão, para sair desse tempo. Não se apressa para esse momento acabar. Não se apressa para sentar. Não se apressa para ocupar a sua mente com outras coisas. Você veio para cultuar ao Senhor, amém? Então faz isso. Faz isso da melhor forma que você conseguir. Da melhor forma, com a maior intensidade que tiver no seu coração. Deus quer falar com você nessa tarde. Deus quer comunicar coisas ao seu coração, sem passar por terceiros. Deus quer ir direto a você. Então atenta os teus ouvidos espirituais. Talvez os seus ouvidos estejam atentos às pressões, aos problemas que encheram a sua cabeça até você entrar aqui. Talvez os seus ouvidos estejam até inclinados para o que o diabo está tentando te falar. Mas o Senhor está dizendo para você nessa tarde: inclina os teus ouvidos para ouvir a boa voz do seu Pai. Porque Ele tem boas coisas a dizer ao seu respeito. Ele tem boas direções para você tomar a cada dia dessa semana que começa hoje. Só inclina os ouvidos. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. E toda pressão vai embora. Todo peso vai embora. Em nome de Jesus. Você é livre aqui, Espírito Santo. Você é livre nesse lugar, Senhor. Deus quer mexer com você, irmão, nessa tarde. Talvez tem pessoas aqui que nunca tiveram uma experiência com o Espírito. Talvez outras já faz um bom tempo que não tem. Deus quer ter esse tempo com você. Fecha seus olhos, levanta suas mãos, adora ao Senhor. Você pode dizer que nada mais importa, que nada pode se comparar a essa presença que é maravilhosa. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Fala com o irmão que está aí do seu lado. Cumprimenta ele. Igreja também é comunhão dos santos. Amém, irmãos? Gente, obrigado. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Você está bem? Boa tarde, graça e paz. Que tempo maravilhoso, né? Nós tivemos aqui de louvor e adoração. Vamos receber a palavra agora. E eu quero que você fique com seu coração conectado, como você já estava agora há pouco. A unção está pesada nesse lugar, amém? Deus quer falar conosco. E nem sempre Ele precisa de homens para fazer isso. Ele pode ir direto ao seu coração. Mas o fato e de fato, sempre que a gente lê a palavra, sempre que alguém prega a palavra, se for a genuína palavra de Deus, ali é Deus falando conosco, amém? E eu acredito e creio que se Deus está falando conosco, Ele precisa da nossa reverência, Ele precisa do nosso coração rendido àquilo, Ele precisa da nossa atenção. Então não faz isso de qualquer forma, não deixa a sua mente vaguear, os seus pensamentos estarem em outro lugar. Você vai ser tentado a isso, você vai ser tentado a colocar o seu pensamento no problema que ainda está amanhã, que ainda vai vir na terça, que ainda vai estar na quarta. Mas você precisa dominar os seus pensamentos, você precisa dominar aquilo que vem à sua mente, amém? E a gente precisa se esforçar, irmãos, para lembrar que Cristo, Ele precisa ser o centro da igreja, o centro da nossa vida, amém? Como nós cantamos aqui, né? Que Ele seja o centro da nossa vida de fato, porque todos os dias nós queremos tirar Deus do centro da nossa vida e colocar as nossas próprias vontades, aquilo que a boa mão do Senhor pode trazer para nós, não é assim? E aí precisa haver um esforço da nossa parte, para saber que todas essas coisas, elas são consequência, mas o centro da nossa vida precisa ser Cristo, precisa ser esse tempo de adoração, precisa ser esse tempo de relacionamento, de comunhão. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. Ser Cristo ser o centro, irmão, fala totalmente sobre isso, sobre essa comunhão, onde nada mais importa. Sabe, o problema não importa, a pressão, o tamanho dela não importa, porque Cristo é o centro da minha vida. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, né? Quando ele escreve lá aos Filipenses, ele diz assim no versículo 7 do capítulo 3... Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo entende a importância de Cristo, irmão, ser o centro do Evangelho, ser o centro da vida dele. Você vai ver que ele vinha falando sobre o chamado ministerial, sobre as qualificações para o ministério. Ele vinha falando que era judeu maior do que todos os outros. E aí, de repente, ele olha e diz: rapaz, eu considero tudo isso como perda, né? Por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Será que a gente já experimentou dessa sublimidade do conhecimento de Cristo? Isso aqui não fala sobre saber e conhecer a Bíblia. Não fala sobre você ter um curso teológico, não fala sobre você ser pós-graduado em teologia. Esse conhecimento que Paulo está dizendo aqui não é um conhecimento teórico, amém? Não é um conhecimento intelectual. Esse conhecimento aqui, dessa sublimidade de Cristo, fala sobre um relacionamento. Porque só por meio de um relacionamento alguém é capaz de considerar todas as outras coisas como refúgio, né? Essa palavra refúgio é esterco. Ele considera todas as outras coisas. E entenda todas as outras coisas como realmente todas as outras coisas. Seus bens materiais, a sua própria vida, a sua família. Paulo diz que considera tudo como perda. Porque para ele importa esse conhecimento, né, da sublimidade, esse relacionamento.
que a gente possa, irmãos, desejar. Eu acredito que o primeiro passo para alguém chegar em um ponto como esse é querer. A gente precisa querer, e nem sempre a gente quer. Nem sempre a gente quer ficar acordado num culto domingo à tarde, domingo pela manhã, domingo à noite. A gente quer vir, muitas vezes, para cumprir um rito religioso, que a gente faz até de forma inconsciente, né? Porque se eu não vier para a igreja domingo, como é que eu vou ser abençoado durante a semana? E a gente quer cumprir esses rituais. Mas o primeiro passo para experimentar isso que o apóstolo Paulo experimentou, sem dúvidas, é querer. E aí você precisa fazer uma sondagem no seu coração e perceber, rapaz, será que eu estou querendo? Será que realmente é isso que eu quero? Porque se isso for, irmãos, o que a gente quer, o que a gente busca, com toda a nossa força, Deus vai se manifestar. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Talvez a gente está buscando muito aquilo que Deus pode nos dar e fazer por nós. Mas a gente está buscando pouco o se achegar a Deus. E o importante é se achegar a Deus. E Ele se achegará a vós outros. E o primeiro passo, como eu disse, é querer. É mudar a forma de pensar. É querer que o pensamento esteja aqui. É querer que o corpo esteja presente, acordado, alerta. Amém? Como um bom soldado, né? Se você já pôde observar ou assistir algum filme, ou se você já serviu em alguma força militar, você sabe que um soldado em operação, ele fica alerta, né? Assim, um soldado que está em missão, ele está alerta. Ao menor estalar de um graveto no chão, ele já está ligado. Porque ele sabe o terreno em que ele está. Sabe, irmãos, o diabo ele já foi vencido. Mas nós temos uma grande missão para cumprir nessa terra. E Deus conta comigo e com você. E a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar querendo essas verdades. A gente precisa lembrar para a nossa mente que ela precisa estar conectada. A gente precisa dizer para o nosso corpo que ele precisa estar alerta. Amém, irmão? Glória a Deus, o Senhor é bom. Isso é parte, né? O primeiro passo para alguém experimentar desse conhecimento da sublimidade de Cristo Jesus. Esse relacionamento. Deus está falando conosco nessa tarde. Talvez você veio para esse lugar e pensou, rapaz, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ou já tem um tempo que você vem com essa fala, né, na sua boca, eu queria que Deus falasse comigo, Senhor, fala comigo. Irmão, todas as vezes que você se expõe à palavra, Deus está falando com você. Todas as vezes que a palavra é falada ou lida por você mesmo na sua casa, pode não parecer nada extraordinário e sobrenatural, mas o Deus Todo-Poderoso está falando com você nesse momento exato. Ali está sendo expressa a verdade que liberta. Você está comigo? Eu queria ler o texto lá de João, capítulo 8, verso 32, um texto já bem conhecido nosso. João capítulo 8, no verso 32, diz assim, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém? Você percebe que não basta só a verdade existir, porque a verdade ela existe, né? Jesus, certa vez, ele disse para Pilatos, ele disse, eu sou a verdade, lá em João, no capítulo 10, né? Se eu não me engano, João capítulo 10, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade faz parte de quem ele é. Outra vez, conversando com Pilatos, ele diz, todo aquele que ouve a minha voz, ouve a verdade. Porque eu dou o testemunho da verdade. Então, a verdade, irmãos, está atrelada a quem Jesus é e àquilo que ele deixou registrado. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou. E o interessante é porque isso é o que traz libertação para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus que você não precisa fazer campanhas para ser liberto. Você não precisa participar de cultos de libertação. Você não precisa participar de 7 semanas para ser liberto da enfermidade. Você não precisa participar de nada para ser liberto. Você só precisa conhecer a verdade. Agora, nós precisamos ser libertos de tantas coisas, né? Jesus te livrou do pecado, da morte, do inferno, disso você já foi livre.
Agora, conhecer a verdade é o que traz a manifestação dessa liberdade para nós. Existem muitas pessoas, talvez seja o seu caso, talvez Deus esteja querendo te usar para levar a verdade para alguém que está aprisionado, ou você mesmo está aprisionado em alguma área, seja ela na saúde. Às vezes é aquela dor que você já aprendeu a conviver com ela todos os seus dias, sabe? Deus quer te livrar disso, de fato já aconteceu, você só precisa conhecer a verdade. E esse conhecer, né, o importante desse texto é exatamente quando ele diz, e conhecereis. Conhecer, irmão, não é obra do acaso. Conhecer a verdade não é Deus que vai se manifestar para você e te ensinar a palavra, te ensinar a verdade. Você precisa buscar esse conhecimento. Você precisa buscar esse relacionamento. E como eu disse agora há pouco, o primeiro passo para isso é querer. Porque se você não quiser, irmão, Deus não vai fazer nada por você. É por isso que tem tanto crente padecendo de tantas coisas, mesmo tendo tesouros valiosíssimos, abertos. A Bíblia diz que há tesouros abertos da parte de Deus para conosco, amém? Então, conhecereis a verdade e isso vai te libertar. E eu te digo, você precisa ser liberto todos os dias, amém? Tiago 1:21 diz assim, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Isso dá uma ideia de continuidade. O seu espírito já foi salvo, você foi feito novo no espírito. Mas ele diz que há uma ferramenta que pode salvar a nossa alma. E se tem uma área, irmãos, onde você pode ser derrotado, não é que você é, amém? Você pode ser derrotado, é exatamente aí, na alma. É exatamente esse campo de batalha que o diabo quer te pegar. É exatamente aí onde alguém perde uma batalha, se ainda podemos dizer que existe. Amém? Se existe um campo de batalha ativo, ele só está na nossa mente. Porque é lá onde a gente pode perder ou ganhar. Amém? Lá em Romanos capítulo 8 fala sobre uma inclinação, né? Diz, aqueles que se inclinam para o espírito vão cogitar das coisas espirituais. Aqueles que se inclinam para a carne vão cogitar das coisas carnais. As coisas do espírito dão para a vida e as da carne dão para a morte. O que é essa inclinação? É onde você coloca a sua alma. A sua alma é o pêndulo. Se a sua alma se inclinar para a carne, você vai praticar coisas carnais através do seu corpo. Se a sua alma se inclinar para o espírito, que é salvo, santo, restaurado, refeito pelo Senhor, você vai cogitar das coisas espirituais, você vai praticar coisas espirituais. Então, se você quer mudar, irmão, alguma área da sua vida, começa na alma. Começa na mente, começa conhecendo a verdade, sendo liberto. Aqui em Tiago, como a gente acabou de ler, ele diz que nós devemos acolher com mansidão. Esse acolher fala sobre um posicionamento nosso. Conhecer a verdade é um posicionamento meu e seu. Ninguém pode conhecer a verdade por você. Eu não posso conhecer a verdade por você. Amém? Porque pode ser que alguém esteja dentro de uma sala como essa e tem 200 pessoas e cada um recebe aquilo que está sendo dito de uma forma diferente. Alguns produzem frutos, outros não. Alguns já estão há tanto tempo ouvindo as mesmas coisas e não manifestam fruto algum. O que está acontecendo? Não está conhecendo a verdade. Não está acolhendo a palavra com mansidão. Amém? Está só ouvindo. Está sendo só um ouvinte negligente, porque quando se acolhe com mansidão, se torna um operoso praticante, amém? Quando a sua alma acolhe a palavra, você vai praticar o que é espiritual, você se inclina para o que é espiritual, você decide na alma e se inclina, aí você vai cogitar de vida, em todas as áreas da sua vida, você vai receber o que Deus já te deu, a manifestação do que já está disponível, depende do que você pensa, do que você imagina, depende do que está ocupando a sua alma, do que você está acolhendo com mansidão, porque você pode acolher com mansidão os pensamentos do diabo, pode ou não? Pode, ele está falando todo tempo, às vezes a gente não sabe discernir que é a voz dele, mas tem pensamentos, irmãos, que vêm para nós que não são nossos, que muitas vezes despertam sentimentos terríveis,
Às vezes tentações, às vezes medo, às vezes preocupação. São sementes, né? São setas lançadas na nossa alma. E é por isso que Paulo tantas vezes é enfático em falar sobre essa questão de renovar a mente, de transformar os pensamentos, de acolher. Tiago fala sobre acolher a palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Se a nossa alma não precisasse de salvação, Tiago não tinha escrito isso. Só tem uma arma que é poderosa para salvar a nossa alma: a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e isso vai te libertar. Isso vai trazer salvação para você, isso vai trazer libertação para você. Amém, irmão? Se você não sabe como sair de um problema que talvez você tenha se enfiado, começa aqui. Começa mudando os pensamentos, começa mudando a forma de pensar. Isso só vem por meio de acolher a palavra. E como acolher a palavra se eu não meditar na palavra? Eu preciso meditar na palavra, eu preciso ler a Bíblia. Amém? Se você não entende o que é meditar na palavra, eu vou traduzir. Leia a sua Bíblia. Deus quer falar com você, irmão, lá na sua casa. Deus não precisa de um profeta subir em um púlpito, em um lugar como esse, e começar a esbravejar e gritar. Talvez se eu estivesse aqui gritando, esbravejando, você ia até se animar mais. Amém? Porque mexe com as emoções, né? A gente fica eufórico. Muitas vezes o profeta vem e fala palavras. Se eu disser aqui, eu declaro, as mãos se levantam. E aí a glória de Deus desce e vai, meu Deus do céu. E no final, e aí, irmão, o que foi que você recebeu? Rapaz, não sei não, mas foi bom. Mas se você sair por aquela porta sem saber o que você vai praticar, não vai servir de nada. Você vai correr aqui nessa igreja, você vai babar, chorar, cair no chão, os diáconos vão lhe levantar, vai vir aquele paninho vermelho maravilhoso em cima de você. Mas se sair por aquela porta e não saber o que fazer, não vai adiantar de nada. Você voltou para o terreno do inimigo, onde ele vai te dominar, onde ele vai aprisionar a sua alma. Amém? É assim que o diabo ganha terreno, irmão, na vida de alguém. É através dos pensamentos não renovados pela palavra. Então começa a querer essas coisas, começa a praticar, começa a se inclinar. É sem vontade mesmo, querido. É sem vontade que a gente se inclina para o que é espiritual. É sem vontade que a gente anda em santidade, muitas vezes. Amém? E aí depois a vontade vai sendo envolvida nesse processo. Terceira carta do apóstolo João, ele diz assim, no capítulo 1, no verso 2, só tem um capítulo, né? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então esse amado aqui, que João escreveu essa carta, ele prosperou primeiro na alma. A prosperidade não tinha se manifestado ainda por fora, porque senão ele não estava dizendo, faço votos por tua prosperidade. Faço votos é quase uma oração. João está dizendo, olha, eu estou orando para que se manifeste prosperidade na sua vida e na sua saúde, assim como você já prosperou na alma. Sem prosperar na alma, não existe prosperidade por fora. Sem prosperar por dentro, não existe prosperidade por fora. Pode o pregador falar na altura que for. Amém? Então, nós precisamos prosperar. Prosperar é ir bem em tudo que a gente intenta em fazer. Como é que prospera na alma? Acolhendo a palavra com mansidão, conhecendo a verdade, lendo a sua Bíblia, congregando, dando atenção àquilo que está sendo pregado. Amém, irmão? Então a nossa alma, ela prospera primeiro, né? A alma, ela faz parte do ser trino do homem. Você que ainda não aprendeu isso, ou talvez não tenha ouvido falar sobre isso, você é um ser trino, não é assim? Você é um espírito de fato. É o seu ser que é eterno, é você, um ser espiritual. Você habita em uma casa terrena e carnal, que é o seu corpo, e você possui uma alma. O que é essa alma? São os seus pensamentos, são as suas emoções, é o seu intelecto. E essa alma é esse pêndulo que pode se inclinar para a carne e cogitar da morte, ou para o espírito e cogitar da vida. Sem ajustar esse meio aí, esse meio campo que é a alma, ninguém consegue fazer nada para o Senhor. Ninguém consegue desfrutar de nada do Senhor sem prosperar na alma. Você está comigo?
Glória a Deus. Isso fala, queridos, sobre nós ajustarmos, como eu venho falando aqui, os nossos pensamentos, aquilo que você pode imaginar. Aquilo que você imagina na sua mente tem o poder de se manifestar através do seu corpo, através das suas ações, tem o poder de ser externado. Aquilo que você coloca dentro da sua mente tem o poder de ser externado por fora. Amém? Você entende isso? Então, que tal você começar a colocar coisas certas para dentro e começar a pensar certo? Às vezes a gente precisa até forçar, irmão, o nosso pensamento. O irmão Reagan diz que a gente não pode escolher os pensamentos que vêm, né, sobre a nossa mente, ou todos os pensamentos que vêm sobre a nossa mente. Às vezes vem aqueles pensamentos intrusivos, né? Ele diz e usa até mesmo o comparativo dizendo que nós não podemos escolher esses pensamentos, assim como eu não posso escolher quem vai bater na porta da minha casa. Ora, a porta está lá, quem passar na rua é livre para bater. Não é assim? Então eu não posso escolher os pensamentos que vêm. Então pode ser que na sua mente venham pensamentos de morte que não são seus, venham pensamentos de miséria, de pobreza, de doença que não são seus. Você está aqui? E eles podem bater na porta, eles podem até passar pela sua mente. Agora, se eles vão descer para o seu coração, aí é você quem escolhe, assim como é você que escolhe se a pessoa que está batendo na sua porta vai entrar na sua casa. É isso que o irmão Reagan diz e ensina. Você não pode escolher quem vai bater na porta, mas você pode decidir quem entra na sua casa. Então você não pode decidir os pensamentos que vão vir, ou todos eles, porque tem pensamentos que você pode sim influenciar, que eles venham. Ora, se eu começar a meditar na palavra, é lógico que eu vou pensar no que está sendo dito, no que está sendo lido, no que está sendo falado, no que está sendo instruído, no que está sendo colocado para dentro. Eu vou gastar tempo pensando naquilo. E aqueles pensamentos, eles vão gerar emoções, eles vão gerar coisas, até o ponto de eles saírem como fala, como ação, não é assim? Então, tudo, irmão, na sua vida vai passar por aquilo que entra na sua cabeça. A sua mente, a sua alma, ela é a porta de entrada do seu coração. Os seus sentidos físicos, a gente falou agora há pouco sobre o homem ser um ser trino, né? Corpo, sentidos físicos, o tato, a audição, a visão, faz parte do corpo. Então, os sentidos físicos, o corpo, ele é a porta de entrada para a alma. Porque agora mesmo eu estou acessando a sua alma. Através da sua audição, da sua visão, eu consigo ter acesso à sua alma. Ela é essa porta, né? Agora, o que vai descer para o seu coração, aí é você que decide. Amém? E o diabo, ele sabe disso. Isso não é uma novidade para ele. Ele sabe que, através dos seus sentidos, ele tem uma porta de entrada para a sua alma. E através da alma, ele tem uma porta de entrada, você deixa aquilo descer para o coração. Depois de descer do coração, irmão, ele volta. Aquilo que desceu para o coração, entrou através dos sentidos, foi para a alma. A alma se inclina e aí desce para o coração. Seja bom ou ruim. Aquilo que você medita vai descer para o coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a alma é a porta de entrada para encher o coração. Agora o coração, uma vez cheio, aquilo vai ser externado. Você já pegou algum crente falando palavrão? Alguma vez? Eu já peguei algumas vezes. Sabe o que é aquilo? Pensa naquilo o tempo todo. Deixa aquilo ficar rodando ali na alma. E aí aquilo desce para o coração e a boca fala do que está cheio o coração. E eu quero te lembrar que fé tem tudo a ver com o que você age e com o que você fala. E assim como a fé, sentimentos contrários também são da mesma forma, como o medo, por exemplo. Você está comigo? Então, como você se imaginar, isso vai passar a ser uma realidade na sua vida, né? Lá em Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, até diz a seguinte coisa: porque como imagina em sua alma, Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A parte A do verso diz exatamente isso. Então, como você se imaginar, assim você vai ser. Se você se imaginar um pobre miserável, é assim exatamente como você vai ser. Se você imaginar que você está doente, é assim que você vai ser.
Você sabia que a ciência ela já explica que aquilo que você gasta tempo pensando, tem gente que é hipocondríaco, né? E gasta tempo demais pensando que está doente, o corpo se prepara para aquilo. Rapaz, eu acho que eu estou doente mesmo. Aí o corpo começa a reagir àquilo. Porque o corpo físico, ele não sabe diferenciar o que é real e o que não é. Ele se prepara para aquilo que está sendo mandado de informação pela alma. Então, você só tem o trabalho de pensar no que é certo ou no que é errado. Aonde você vai colocar a sua mente é você que decide. Amém, queridos? Mas, de fato, como você se imaginar em sua alma, assim ele é. O que você tem pensado? Faz aí esse exercício agora, rapidinho. O que você tem pensado? O que você tem imaginado? Qual é a sua autoimagem? Como você se vê? Será que você se vê como Deus te vê? Ou será que você se vê aquém do que você é? Nós precisamos fazer esse exercício para começar a pensar certo. Amém, irmão? Como eu disse, o diabo ele vai entrar para tentar bagunçar esse meio campo aí chamado de alma. E é assim que ele ganha terreno na vida de alguém. É assim que crentes esfriam. É assim que pessoas adoecem. É assim que pessoas perdem tudo. É assim que pessoas não prosperam nas finanças. Porque começam a perder a batalha, né, o campo de batalha da mente. Começam a perder exatamente lá. Foi assim com Adão e Eva, irmão. Você vai lembrar do texto lá de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou citar aqui para você mais ou menos o que aconteceu lá. Mas Deus cria todas as coisas, de repente bota ali uma árvore no meio do jardim, a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, você lembra disso? E aí aquela árvore, ela dá um fruto, Deus disse, olha, você não pode comer esse fruto. Não foi essa a instrução de Deus? Você não pode comer o fruto dessa árvore. Você pode comer qualquer coisa que tiver aqui nesse jardim. Agora, dessa árvore você não vai comer o fruto. Beleza, a ordem foi ouvida, foi recebida, Adão e Eva estavam lá de boa. Provavelmente eles passaram por aquela árvore infinitas vezes, muitas vezes. Mas um dia o diabo apareceu na forma de uma serpente. E aí lá em Gênesis capítulo 3 diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que o diabo estava querendo fazer aqui, querido? Através da audição, porque aqui diz que ele disse, não é assim? Ele disse. Então ele sabe o caminho de entrar na alma, através daquilo que foi dito. Eles ouviram, e aí através da fala, o diabo conseguiu entrar e ter um acesso à alma de Adão e Eva ali, naquele momento, né? E disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí no verso 6 de Gênesis 3 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que aconteceu aqui? O pecado entrou no mundo. Ali foi algo que mudou, irmão, a natureza da humanidade. Amém? Não foi uma coisa assim que a gente lê rápido, né? E, meu Deus, foi um negócio simples. Aquilo ali mudou a natureza da humanidade. Mudou a natureza da criação do Deus Todo-Poderoso, que tinha criado o homem para ser pleno, dominar, e agora, por causa de um pensamento, por causa de um acesso à mente, a natureza da humanidade foi mudada. Mas como esse pecado começou? O diabo disse, Eva ouviu aquilo, acessou a alma dela e despertou um sentimento que não existia antes. Amém? Porque você não vê a Eva dizendo, rapaz, eu tinha vontade de comer do fruto dessa árvore. Ela não tinha essa vontade antes. Adão não tinha vontade. Eles passavam por aquela árvore e não tinham vontade nenhuma. Agora, à medida que um pensamento entrou, uma vontade foi despertada.
E é exatamente assim, querido, que o diabo ainda continua ganhando terreno na mente de pessoas hoje. Através de uma fala sutil que muitas vezes é confundida com o seu próprio pensamento. Rapaz, sou eu que estou imaginando essas coisas. E aí, acessando a alma, ele começa a plantar pensamentos. Se você gastar tempo pensando naquilo, imaginando aquilo, assim será na sua vida. Amém? E aí não tem pastor no mundo que possa declarar o contrário e desfazer algo que foi plantado na sua mente. Uma ideia plantada, ela vai gerar algo. Ela vai gerar uma ação, ela vai gerar uma fala, como Eva. Aqui diz que Eva, vendo que a árvore que o fruto era bom para se comer, bom para dar conhecimento, mas esse desejo só passou a vigorar agora, porque antes não tinha. Você lembra que, como eu disse, a gente tem acesso à alma por meio dos sentidos? Então você precisa ter cuidado com aquilo que você está colocando para dentro. Você precisa ter cuidado com aquilo que entra através dos seus sentidos na sua alma. Seja através dos seus ouvidos, dos seus olhos. Tem gente que tem problema com a lascívia, né? Com sexo fora do casamento, esse tipo de coisa. E aí a pessoa pergunta, rapaz, como é que eu posso me livrar disso? Pare de ver o que você costumeiramente vê. Porque o diabo sabe exatamente como entrar na sua alma. Se é através do que você vê, então para de ver, é simples. Né? Se é através do que você ouve, então para de ouvir. Isso não vai penetrar na sua mente. Ou se já está na mente, começa a limpar isso. Como é que se limpa? Palavra. Como é que se tira esse sujo da mente? Palavra. Meditando na palavra, lendo a palavra, considerando a palavra, praticando a palavra, ouvindo a pregação da palavra. Isso vai te limpar. Isso vai limpar a sua mente. E aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil resistir às tentações. Vai ficar muito mais fácil sair de uma condição em que você não deveria estar. Amém? Para de considerar aquilo que tem te trazido prejuízo. Porque da mesma forma como o diabo pode acessar a sua mente, Deus também pode, através da palavra. E aí eu digo para você, irmãos, uma mente renovada pela palavra, ela pode produzir coisas extraordinárias. É a semente da fé, é o que você imagina por dentro. Foi assim com Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, você vai lembrar comigo que quando Deus queria mudar a vida de Abraão, Abraão é conhecido como um homem de fé, o pai da fé, não é assim? Mas quando Deus quis mudar a história daquele homem, ele primeiro precisou dar a ele uma imagem, para ele pensar, para ele meditar, para ele gastar tempo colocando aquilo para dentro. Deus precisou mudar a imagem por dentro para que pudesse mudar o que ele falava ou como ele agia. Como Deus fez isso? Deus deu uma imagem a Abraão. Abraão dizendo, rapaz, como é que vai ser esse negócio de muitos descendentes? Como é que vai ser esse negócio de pai de multidões, pai de nações? Se eu já sou velho, a minha mulher é velha e o único herdeiro da minha casa é o Eliezer, Damasceno. E aí Deus disse, vem cá, Abraão, sai da tenda. Vem aqui fora que eu quero te mostrar um negócio. E aí diz, levanta a cabeça e olha para os céus. E aí Abraão levanta a cabeça, olha para os céus e aí Deus diz, conta as estrelas, se é que podes. É lógico que Abraão não poderia contar as estrelas. São trilhões, são infinitas. Mas Deus ali queria exagerar uma imagem dentro dele. Para todas as vezes que ele pensasse assim, rapaz, eu sou estéril, a minha mulher é estéril, eu sou velho, ele lembrasse as estrelas. Todas as vezes que o diabo tentasse acessar a mente dele, dizendo, olha, você não vai ter descendência nenhuma, ele lembrasse as estrelas. É a imagem que Deus plantou dentro dele. Qual a imagem, irmãos, que você tem colocado para dentro? Qual a imagem que quando o diabo tentar atacar a sua alma, você pode lembrar? As estrelas. Qual a promessa que Deus já te deu, que você tem meditado? Que quando as coisas parecerem dar errado, quando o dia parecer que está mais escuro, você poder lembrar as estrelas. A visão que Deus me deu.
Isso vai gerar fé no seu coração. E aí de tanto pensar, ele agora já não era mais chamado de pai exaltado. Aquilo agora gerou nele uma ação e uma fala. Como é o seu nome? Pai de numerosas nações, pai de multidões. Por isso que saiu de Abrão para Abraão. Deus mudou algo por dentro e aquilo agora foi externado. Você só vai falar, irmão, do que o seu coração tiver cheio. Você pode até maquiar a sua fala. Outro dia eu disse isso, né? A gente às vezes maqueia a nossa fala com fé. Rapaz, eu estou crendo, eu estou em fé. Mas na hora que o negócio aperta é que sai o que está dentro. Não é assim? E aí isso que é genuíno é o que vai dizer se as coisas vão acontecer na nossa vida ou não. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar de fato para colocar tanta coisa na nossa mente e descer para o nosso coração, a ponto de a nossa fé prosperar, avançar e agora trazer o fruto devido à nossa vida. Foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Mudou a imagem que ele tinha por dentro e agora nenhum problema podia assustar mais aquele homem. Você não vai ser pai exaltado coisa nenhuma. Ele podia fechar os olhos e ver as estrelas. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus te prometeu coisas. Que você já sabe que Deus tem coisas na sua vida. Seja através de uma profecia que foi entregue a você. Seja através de algo que Deus falou diretamente com você. Você já recebeu algo do Senhor? Se você já recebeu algo, dá um glória a Deus bem alto aí. Então eu quero que você feche seus olhos agora, nesse momento, e você comece a pensar nisso. Talvez o diabo tentou colocar na sua mente que você não iria ser capaz, que o seu ministério tinha acabado. Talvez o diabo colocou na sua mente, ou alguns pensamentos vieram de que o seu dinheiro não iria dar. Talvez a dor faça você pensar que você é enfermo, que você é doente, que você está padecendo com enfermidades. Então, mesmo diante dessas notícias que tentam te rodear, eu quero que você pense agora e lembre sobre a promessa de Deus na sua vida. Sem música, sem emoções, só a memória, porque é exatamente assim que você vai estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É assim que você vai estar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na reunião de família. E aí você vai poder fechar os seus olhos como você está fazendo agora e lembrar de cada uma das promessas que Deus já te fez. Você pode fazer isso, você pode pensar, você pode se ver grande. Talvez você precise conquistar coisas, já se vê com essa coisa, irmão. Se você está crendo para um carro, já se vê entrando nesse carro agora. Já começa a sentir pela fé o cheiro do banco novo, do tecido, do carro novo. Se você está crendo para uma casa própria, começa a se ver entrando nela agora. Começa a sentir o cheiro da tinta na parede, recém-pintada. Começa a ver os móveis. Começa a ver aquilo que te dá esperança, porque é isso que Deus tem para você. Se você precisa de coisas sendo acrescentadas na sua área da saúde, já se vê como alguém que não só anda em saúde, mas cura enfermos. Começa a se ver impondo as suas mãos sobre enfermos e eles sendo curados. Se você talvez ficou adormecido no seu chamado, irmão, começa a se ver agora diante de uma grande multidão e você está agora mesmo pregando a palavra para eles. Você está agora mesmo sendo usado como uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Não importa se até aqui você não teve ainda essa oportunidade. Se Deus quer que seja assim, irmãos, então vai ser. Você só precisa se imaginar. Você precisa se ver fazendo essas coisas, tocando nessas coisas. Sabe, essa visão ela pode se tornar tão real que parece algo palpável. Talvez agora mesmo você vai poder, com os olhos fechados aí, tocar no que você está vendo. Você vai poder sentir, esse pensamento vai gerar uma emoção em você agora. Uma emoção boa, uma alegria que vem por dentro, mesmo que não seja real ainda, mas por dentro passa a ser, à medida em que você pensa, à medida em que você medita, à medida em que você conhece a verdade, à medida que você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Deus não tem doenças, Deus não tem pobreza para você, Deus não tem falta, Deus não tem coisas ruins, Deus não tem trevas para você, Deus tem coisas boas, irmão. Talvez o que você esteja passando, está acabando. Já chegou o tempo de virar a chave. Já chegou o tempo de se manifestar o que você acabou de ver. Amém?
Glória a Deus, o Senhor é bom. Gerou alegria no seu coração? Pronto, todas as vezes que o diabo tentar te afrontar, é essa imagem. Quando ele disser, você não pode, você vai lembrar, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você vai se ver fazendo aquilo que ele disse que você não poderia. Você não pode comprar, e aí você fecha os olhos e já vê, é meu. Você não pode ser, e aí você fecha os olhos e já sabe, eu sou. Aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Esse é um exercício tão simples, mas se você fizer todos os dias, você vai ver uma alegria sobrenatural brotando no seu coração. Uma alegria de algo que está dentro. A gente fez agora o exercício. Entrou na sua mente e aí você fica meditando, fica remoendo, fica pensando. Essa é a vontade de Deus para mim. Aquilo vai descer para o coração, irmão. E aí depois que desce, ninguém pode tirar mais aquilo de você. É uma imagem. É imaginar, é pensar. É por isso que Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra. Renovar a mente é o campo mais seguro para a gente habitar. É uma mente renovada, alinhada. Amém, queridos? Lá em Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, olha, pensai nas coisas que são lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Talvez na terra para você existe problema, existe dificuldade, pressão. Irmão, tem tanta pressão que a gente passa, que às vezes o nosso pensamento é, rapaz, será que esse negócio está certo? Será que tem que ser assim mesmo? Irmão, esse negócio tem prazo de validade na sua vida. Acaba hoje, à medida em que você ajusta os pensamentos. Ajustar os pensamentos, pensar naquilo que é lá do alto, onde Cristo vive, nessa sublimidade de Cristo que Paulo falou aqui, como a gente leu no começo. Um pensamento alinhado é um pensamento que vai gerar alegria em meio a turbulências, em meio a tempestades. O cenário é caótico, mas por dentro o cenário é maravilhoso. E por dentro é quem manda, por dentro é o que dita as minhas emoções. Pensar certo vai ajustar as suas emoções. Pensar certo vai te encher de paz e alegria. Ah, mas eu não sei como é que vai ser não. Vai ser, irmão, vai dar certo. Começa a se ver fazendo, começa a se ver que já deu certo, já é seu. Amém? Talvez você perdeu algo durante a sua vida, durante os seus dias. Talvez foi há pouco tempo. Mas Deus vai restituir infinitamente mais de tudo aquilo que foi perdido na sua vida. Ajusta a forma como você se vê. Ajusta os seus pensamentos, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia, o Senhor é bom. Romanos capítulo 12, no verso 1, para a gente encerrar aqui, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu queria te lembrar sobre o rema, né? Não é porque a gente está em período de matrículas abertas, mas eu queria, irmão, de fato te incentivar. Sabe, o rema, ele é uma ferramenta que Deus usa para renovar a sua mente. Talvez sozinho você teria dificuldade. Você iria precisar enfrentar mais obstáculos. Mas o rema tem sido usado por Deus para facilitar essa renovação da mente. Aqui você vai aprender tudo que você tem no Senhor, quem você é em Deus, o que Deus tem para você, o que já está disponível. Você vai aprender e estudar ao longo de 2 anos a palavra. É como se você estivesse injetando na veia, né? Às vezes você toma um comprimido, ele demora a fazer efeito, mas quando injeta na veia é mais rápido. Esses 2 anos, irmãos de rema, são 2 anos onde pessoas avançam. Agora talvez você conheça alguém que fez o rema e não avançou. Porque o rema não faz nada que a pessoa não queira ou deixe. Amém? Agora aqueles que vêm, irmão, para o rema, com a vontade de crescer, de
de ser transformado, de prosperar na alma, com certeza coisas vão ser acrescentadas. Ferramentas vão ser acrescentadas à sua vida. A sua vida vai ser mudada, assim como a minha foi. Começa pelo querer. Não é você fazer o rema ou estudar nessa escola, nesse centro de treinamento bíblico, porque alguém disse que você tem que fazer. Se for assim, eu até te digo, não faz. Porque você vai desistir na metade do caminho. Se começar com a intenção errada, não vai dar certo. Agora, se você começar com a intenção, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso me relacionar com Deus, eu estou aqui para dar o testemunho da minha própria vida, de alguém que um dia teve tanta sede e fome. Eu ainda tenho, irmão, sede e fome pela palavra. Agora eu estou dando testemunho do tempo em que eu iniciei a minha carreira cristã, a minha caminhada. Nada mudou de lá para cá, mas uma fome, uma sede pelo conhecimento de Deus, aquela paixão pela palavra. Eu queria todos os dias estar na igreja. Se todos os dias tivesse culto, eu queria estar lá. Porque eu queria ouvir a palavra, eu queria que alguém me ensinasse a palavra. Eu queria ler muitos livros porque eu queria aprender sobre a palavra, não para eu poder ensinar. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ensinar a palavra para as pessoas. Nunca imaginei que talvez um dia eu fosse professor do rema. Mas eu tinha fome, sede e paixão, porque eu queria me relacionar com o Deus que salvou a minha vida. E na minha cabeça era assim: eu só posso me relacionar se eu conhecer a vontade dele. Como é que eu conheço a vontade dele? É na palavra. Pois então é aqui que eu vou me dedicar, é aqui que eu vou entrar com os 2 pés. E o rema me auxiliou nisso, irmão. O rema me ensinou, encurtou o caminho para mim. E eu aprendi sobre a vontade de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez por mim e o que Ele faz todos os dias. Então eu queria te incentivar, primeiro a querer. Se você ainda não fez, então que você queira fazer, você desperte esse desejo. Você quer mudar a sua vida? Então prospere na sua alma. O rema está aí para te ajudar a prosperar na alma. Amém? As matrículas estão abertas. É 1 milhão de facilidades, 1 milhão de ferramentas para te ajudar. E o interesse é que o corpo de Deus, o corpo de Cristo seja alcançado, cresça, chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se você já fez, querido, não deixa isso ficar no passado, não. Volta para a sala de aula, vai para a Alumni, vai ouvir a palavra, vai renovar a mente. Vai incentivar outras pessoas a fazerem o rema. Vai discipular outras pessoas, ensinar a palavra agora para outras pessoas. Não espera púlpito. Deus tem um púlpito na sua frente todos os dias para você ensinar e pregar a palavra. Isso é o seu propósito. Você só vai ser completo quando você estiver fazendo exatamente isso que você foi criado para fazer. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos? Pai, obrigado. Obrigado por sua poderosa palavra, porque ela é poderosa, Pai, para salvar a nossa alma. Nós te agradecemos pela renovação da nossa mente. Nós queremos ter uma continuidade nisso todos os dias, para que não venhamos a cair nas ciladas do diabo, mas nós queremos permanecer firmes no propósito que Deus tem para nós todos os dias. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá espírito de sabedoria e revelação todos os dias, para que nós possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança para os santos e a suprema grandeza, Senhor, do seu poder, para com todos nós, os santos. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Você pode fazer isso nessa tarde através de uma oração simples. Eu quero te ajudar. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém que quer abraçar essa vida com Deus, uma vida de paz, alegria, prosperidade, todos salvos? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada, e nessa tarde você quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa tarde? Faz um sinal com a sua mão bem alto. Quero orar por você. Tem alguém? Todos salvos?
ou você já nasceu de novo, está bem com o Senhor, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e nessa tarde você quer receber o batismo, você quer ter esse revestimento de poder. Se você está aqui e quer ser batizado no Espírito Santo, faz um sinal com a sua mão, a gente quer te conduzir a isso. Tem alguém? Todos cheios. Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você quer receber imposição de mãos para sair daqui completamente curado e sarado. Eu quero impor as mãos sobre você. Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor? Todos sarados, todos cheios, todos salvos. Glória a Deus, o Senhor é bom. Rodrigão pode vir. Seja abençoado, querido, praticando essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi alcançado essa tarde, irmão? Que palavra poderosa, queridos. Nós temos aqui 3 indicações literárias, acerca daquilo que foi ministrado essa tarde, a palavra irresistível de Deus, imutável, irrefutável e poderosa, de Kenneth Hagin. Então você vai encontrar esse livro e esses 2 e tantos outros livros ali no Verbo Shop. Dominando o silêncio, estratégias para vencer as batalhas da mente. Esse livro também você vai encontrar lá. E Edifique Seu Fundamento, do autor Rick Renner. Você pode estar passando lá no Verbo Shop e adquirir essas 3 literaturas. Lembrando também que está acontecendo a Maratona Rema. Você que tem o desejo de fazer o Rema, você pode estar trazendo visitantes para contabilizar. E ao final da maratona, se você trouxer o maior número de visitantes, você vai ganhar 1 ano de Rema grátis. E também a ação 1 por 1, que você pode também trazer visitantes, e a cada visitante que você trouxer e se matricular, você vai ganhar uma mensalidade. E o bizu é você trazer 12 visitantes e você vai ter também 1 ano de Rema grátis, Isso é a forma com que Deus quer te alcançar, para que você não deixe para depois e fazer essa escola tão maravilhosa. Quero te lembrar também que as matrículas estão abertas. Você pode estar passando lá no balcão de informações, fazer a sua matrícula e também não deixar para depois. Quero também dizer para você que está tendo uma cantina lá no Verbo Café sendo promovida. Passa lá também, adquire seu lanche e não saia daqui sem adquirir. Amém? Tudo certo? Glória a Deus. Nós estamos encerrando, daqui a pouco começa o terceiro culto. Para você que vai ficar até mais tarde, para você que vai para casa, eu quero declarar uma semana abençoada, produtiva, próspera, cheia de boas notícias. Se prepare, irmão, seu telefone vai tocar com boas notícias chegando. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus.